A paz do Senhor. O programa de hoje traz diretamente do Rio de Janeiro um pastor que já está tirando até a carteira de identidade dele aqui no Instituto, no IML do Acre. Pastor Hélio, o senhor realmente já está meio acriano, né? E quantas vezes o senhor já viajou do Rio para cá? Olha, essa pergunta eu vou lhe ficar devendo a resposta. Não lembra mais? Não lembro. Mas era de Catalina a primeira vez? As primeiras vezes era de Catalina, veio a pé, como é que era? Não, Já havia, aqui já havia doce de leite? Pois é, rapaz, é como falei em outro momento com o irmão, há 20 anos atrás, foi a primeira vez que eu vim aqui. Aliás, em 99, eu passei pelo Acre, indo para Irunepé, onde eu fiquei 30 dias, eu e um pastor amigo meu, lá do Rio de Janeiro, pastor José Carlos Miranda. Para ir para Irunepé, geralmente se vai por Cruzeiro do Sul também, né? Mas não, nós chegamos de Irunepé, a gente até foi a Cruzeiro do Sul, mas já ir de barco, numa viagem de barco. Né? Então eu passei nesse tempo aqui em abril de 99. E depois eu voltei em setembro de 2004, o que vai perfazer agora 20 anos em setembro. Mas já estou dizendo que é 20 anos. Então, eu nunca tinha vindo diretamente ao Acre. Eu fui no aeroporto, ainda o antigo, e de lá peguei um aviãozinho e fomos para lá. O senhor foi de Teco-Teco? Era um Tavares. Um avião pequeno, entendeu? E tinha duas companhias, tinha a Tavares e a Rico. Isso. Arthur já se acabaram. Já? Ele não é aqueles Fokker 100 não, né? Não, era um avião pequeno com duas palhetinhas, né? Dois motores. Eu gostava de cair aquilo. Pois é. Eu estava lá com medo de pegar Rico, porque lá mesmo eu já tinha tido a informação. Alguém falou que um da Rico tinha caído num campo e tal, quebrou tudo. Mas veio o Tavares. Eu não cheguei a ver o avião da Rico. Aí estivemos lá. Muito bem, 1 mês, 30 dias, ficamos lá, foi muito bom. Eu aprendi muito lá na obra missionária. E no 2004, o pastor Luiz ia ter um trabalho aqui, o Enob. Pastor Luiz da Assembleia de Deus em Rio Branco. Assembleia de Deus em Rio Branco, pastor Luiz Gonzaga, que é um grande amigo e alguém que Deus usou para me ajudar muito ao longo desses anos. Porém, ele foi ao Rio e ele queria me conhecer. Tinha uma pessoa daqui que estava sempre lá. Que falou mal do senhor para ele. Ele disse, vou ver esse cabo aqui. Ele era, na ocasião, o pastor Maico. Ele falava muito bem do pastor e da igreja. E eu o acolhi lá na minha casa pelo seu assunto, pela sua maneira de falar. E ele falava bem de mim com o pastor Luiz. E nasceu aquela vontade de nos conhecermos pessoalmente. O pastor Luiz esteve no Rio, em julho de 2004, e manifestou o desejo de ir lá em casa. E fomos. Houve até uma coisa curiosa, né? Porque a gente, já antes de conhecê-lo pessoalmente, já tínhamos o perfil dele. Que o pessoal também falava, né? Tínhamos o perfil dele numa condição bem elevada. E, graças a Deus, não houve nenhuma frustração com respeito a essa expectativa, não. E a minha esposa, a gente recebia muitas pessoas em casa e tal, e a minha esposa ficou muito preocupada, porque o pastor Luiz Gonzaga ia lá em casa. Ela não tinha ideia ainda do homem simples, né, amigo, que ele é. Mas ele não, talvez não saiba dessa imagem dele, né? Pois é, mas ele tem essa... mas realmente, isso é colocado assim de maneira muito saudável, entendeu? E eu sou muito assim, procuro ser muito original. Então a gente tem que mostrar o que tem que ser o que é mesmo, ter o que pode. É assim que a gente vive. Melhor ser assim do que não segurar a imagem falsa que cria. Isso, exatamente. E quando chegou a notícia real que ele iria lá em casa, a mulher sempre preocupa com as coisas, o que oferecer. Ela me perguntou, meu filho, a gente vai dar o que a ele para comer? Eu disse, minha filha, comida. Ele é aqui da terra mesmo,
é uma pessoa muito honrada e tal. Aí fomos preparar o melhor que nós tínhamos lá para recebê-lo. E quando ele chegou, quando eu abri a porta, que me deparei com ele, eu não fui buscá-lo porque não pude ir. Geralmente quem faz isso sou eu. Mas eu tinha um amigo de confiança lá no Rio, um pastor, o pastor Atevaldo, e trabalhava lá próximo. E ele fez essa logística para a gente. Mas quando eu cumprimentei o pastor Luiz, foi ele mais o pastor Marcos, eu vi que estava nascendo algo ali que ia durar para toda a vida. E aí, quando a minha esposa conheceu, meus filhos conheceram, poxa, parecia que a gente já o conhecia de muito tempo. E na ocasião ele me fez o convite para vir aqui, para estar aqui nessa programação. Eu aceitei o convite. Fiz a primeira vim a primeira vez. E aí, meu amigo? Eu já tenho assim, endereço fixo aqui, né? Se quiser. Com certeza. Já sabe onde é que mora, né? Eu digo até que eu moro ali numa casinha, bem Isso. falar, tá? Que é muito boa. Ali perto da Assembleia de Deus de Rio Branco ali? Aquela região da Vila Bonete. Perto da casa dele. Eu sou vizinho dele, viu? Então pronto, já está ali. Mas, pastor, mudou muito o Acre da primeira vez para cá? Como é que é a impressão que o senhor tem cada vez que vem aqui? Cada vez que vem aqui, a minha impressão, ela sempre é melhor do que a outra, do que a anterior. A igreja, a Assembleia de Deus em Rio Branco, ela cresceu muito. Mas o senhor faz essa ideia porque o senhor frequenta esse universo, né? Não é só isso. O Acre mesmo, o conjunto mesmo, mudou muito, evoluiu muito, com certeza. Mas a minha atenção, ela é sempre mais voltada para a igreja, porque é onde a gente fica, é onde a gente cultua a Deus, não é? E a igreja cresceu muito, ela se expandiu muito, cresceu, eu creio que em número, o prédio, né, o próprio, as coisas que foi feitas, as melhorias e tal, e realmente eu tenho constatado nesses 20 anos que há um progresso acontecendo, contínuo, a cada ano. Na própria igreja, né? E quando o senhor veio em 99 para cá, eu fui morar no Rio em 99. Né? E eu conhecia o Acre, porque sou daqui, e realmente 1 ano e 4 meses depois que eu voltei, me surpreendi com o crescimento da igreja, da quantidade de crentes, né? E já se instalaram faculdades, só havia uma universidade. Então, assim, eu testemunhei a visão, inclusive, assim, né? Me pareceu que aqui havia assim, uma espécie de avivamento, algum movimento na igreja que era diferente de algum lugar outro que o senhor frequentava naquela época, não? Ou sim, até hoje? Sim, o que se observa, que eu tenho observado aqui, isso desde da primeira vez que eu vim, há uma inclinação muito forte no povo a trabalhar. O povo, eles realmente são aplicados à obra e eles fazem com muito gosto. E se sente honrado quando tem alguma coisa para ele fazer em algum momento na obra, no culto, ou no projeto, ou no trabalho, no preparativo, tudo. Isso é muito bom. Eu sou um privilegiado que Deus me deu uma igrejinha pequena para eu cuidar, mas os irmãos também são assim. Mas nós não podemos dizer isso do todo. Parece que é preciso que haja uma coisa a mais para mover. Não estou generalizando, não, tá? Mas a gente sabe que tem essas coisas. Porém, aqui o que a gente vê... Agora, por exemplo, esse seminário de evangelismo que começou que houve aqui, Assembleia de Deus de Rio Branco, começou na quinta-feira, quinta e sexta e sábado. Esses 2 dias, quinta e sexta, são sábado há pessoas que não trabalham. Seu programa de trabalho deixa o sábado de fora, é normal isso aqui. Mas na quinta e na sexta é dia de trabalho, geralmente para todos. E a gente viu a frequência nesses 2 dias. Até a audiência também da nossa programação na internet manteve um índice altíssimo. Então, as pessoas queriam mesmo. O que me chamou a atenção é que as pessoas estavam vindo para receber a palavra. Isso é que me chama a atenção, que não havia nenhuma
nenhuma coisa assim de incentivo, nenhuma coisa fora da palavra, para incentivar e Vai tal. distribuir Isso, alguma coisa? isso, Não não, é era isso. palavra mesmo. E a gente, eu vi isso aí com muita alegria, né? Com muita satisfação e constatando o que sempre foi o meu entendimento. A sua igreja Povo pequenininha, dedicado. a sua igreja pequenininha que Deus lhe deu, como é que é o nome dela? O senhor nasceu crente? Como é que alguém nasce crente, né? Mas o senhor já nasceu crente? Não, né? Olha só que coisa interessante. A minha igreja é a Igreja Congregacional Independente. Eu não gosto do nome independente. Eu também não. Eu acho que eu já até preparei lá junto com alguns irmãos um estatuto para a gente, daqui a pouco, num tempo aí apropriado, aprovar, entendeu? Porque eu acho mais... A palavra enseja um monte de coisa. Mas deixa eu lhe explicar por que independente. A igreja congregacional, ela era, por tradição, uma igreja tradicional, como falavam mesmo. E um grupo de 15 pessoas abraçaram, ou 15 pessoas, estou confundindo aqui quando chegou o avivamento para o Brasil, não. Lá foi um grupo de pessoas abraçaram o avivamento. E naquele tempo, não hoje, mas naquele tempo houve um choque. Um choque de pensamentos, de ideia, e um choque até doutrinário. Então, esse grupo de pessoas foram por uma rua em Niterói e organizaram-se e ficaram ali. Mas na hora de fazer o estatuto, o regimento e tudo mais, porque era um negócio, um movimento, uma obra começando, eles não tinham uma aliança, uma convenção a quem se ligar. Então usaram esse nome independente, porque era como se fosse uma coisa assim, sem ainda um ligamento convencional. Uma cobertura espiritual. Essa expressão também é meio nova, mas está mais ou menos aí desse tempo, né? Então, 2000 então não tinha ainda vamos dizer, um órgão administrativo para amparar. Então, o independente foi... Veio daí. Só que eles não sabiam, não pensavam que esse movimento cresceria. E cresceu mesmo. A princípio, congregacional, tradicional e pentecostal abriram. Esse muro, essa barreira não existe mais. Graças a Deus, eu participo de trabalhos, na outra temos amizade com os pastores, a gente vive muito bem, porque Deus trabalhou no entendimento deles e no nosso também. Porque, a princípio, quando começou o trabalho, havia aquela coisa que não podia mais, mas isso acabou. Mas o senhor falou sobre o meu começo, se eu nasci crente, né? Alguém nasce crente, né? Eu contei aqui no programa do pastor outro dia, mas não me custa falar de novo. Né? Eu acho que não. Eu tinha 6 anos de idade. Vocês que assistiram isso e viram, aguente, assista de novo, mais um pouquinho. Mas nesse aqui o senhor pode até resumir, pastor. Sim, pois problema, né? Isso aí. Com 6 anos de idade, num culto da Assembleia de Deus, numa congregação, num lugar chamado Praça Belo Lopes, minha mãe levantou a mão e foi lá na frente. Eu, menino com 6 anos, tem coisa que marca a vida da gente. Levantei a mão e fui também. No caminho de volta para casa, eu perguntei para ela, mãe, o que foi aquilo? Ela disse, nós aceitamos Jesus. No caminho de volta, eu descobri que tinha aceitado Jesus junto com a minha mãe. E eu levei isso muito a sério, até 13, 14 anos, quando eu me afastei, que fiquei até 25 fora. Então, eu sou assembleano de nascença, entendeu? Eu acho que é por isso que eu tenho essa comunhão boa, porque da minha agenda, dos meus compromissos, se colocar assim, o tanto que eu tenho compromisso com as programações da Assembleia, com os congregacionais, são menos. Não é que eu não ame meus irmãos, não é que eu não tenha comunhão com eles, mas é que os assembleanos chegam primeiro. Quando eles chegam com programação, eu já estou compromissado. E não só com a Assembleia, como também Batista. Eu estou indo agora para o Rio de Janeiro, eu tenho um compromisso dia 5 com a Igreja Batista do Calvário para estar palestrando lá no Encontro de Casais. Mas o tanto de Assembleia que eu atendo durante o ano,
É um número considerável. Vai pegando o jeito também, né, pastor? Sim, sim, sim. Vai, de qualquer maneira, vai adquirindo certos hábitos, certos modelos, né? Pois é, mas isso eu acho que já estava em mim, É. só aprimorou. Era isso que eu queria perguntar, porque assim, o senhor me atrai pela sua forma de ministrar, o senhor, ao mesmo tempo, aprofunda e também tira aquele peso da formalidade, né? Que não é uma questão de ser a favor ou contra, é que cada um é cada um, né? Quer dizer, o pastor Luiz, por exemplo, ele respeita uma teologia, uma homilética, assim, assembleiana, mas ele tem uma graça que extrapola Exato, essa exato. convenção, esse limite, assim, que eu acho perfeitamente aceitável, normal, acho que não tem por que não ser assim. Mas o senhor é diferente. O senhor fez uma ministração na Assembleia de Deus de Rio Branco, há alguns anos atrás, sobre a figueira. Sim, sim, eu lembro. E aí eu passava ali, ele chamava, de vez em quando alguém citava o seu nome, dizia, aquele pastor da figueira, é o pastor da figueira. Pastor da figueira. De onde vem essa graça, pastor? O senhor começou a pregar com quantos anos de idade? Que o senhor com 6 aceitou Jesus sem saber o que era. Que estava fazendo. Gostou e levou a sério. Sim. Qual foi a primeira vez que o senhor subiu no altar para pregar? Ou qual foi a vez que o senhor pregou mesmo sem altar? A primeira vez que eu subi no altar para pregar, porque eu já estava pregando de madrugada, acordava na cama e me vinha um texto na mente e eu ficava ali me vendo diante de pessoas e eu pregando. E eu me empolgava, às vezes me mexia, a esposa acordava, o que houve? Está passando mal? Eu disse, não, meu filho, estou passando muito bem. Por que está se mexendo tanto? Estou passando bem, fique tranquila. Eu não ia dizer para ela que ela endoidou, né? Então aquilo estava fluindo, estava borbulhando dentro de mim. Só que eu não tinha enfrentado ainda pessoas olhando para mim e eu com o microfone na mão. Então a primeira vez que... Mas hoje então já era já adulto, casado? Sim, casado, porque foi a minha esposa que me trouxe de volta. Puxou de volta dos 25. Ela era de uma família católica praticante, mas ela foi assistir um culto por causa da minha família, que era toda evangélica. E aí eu tinha que ir com ela. E fui a primeira, fui a segunda vez e tal, e não aguentei, porque estava em mim o negócio, estava em mim. É tipo entendeu? eu enrolando para não ir para uma igreja com a minha esposa, acabei... Então, a primeira vez que eu preguei foi mais ou menos uns 15 minutos. Mas o microfone parecia que estava vivo na minha mão. E voltava isso, e tal, aquela coisa toda. Ainda hoje é assim, né? Tem um pouquinho, não tem ainda? Não, Não tem mais, não? Não, deixa eu lhe dizer uma coisa. Por mais que você tenha anos e anos de pregar, a gente é muito dependente. Você está sentado lá, está se aproximando do momento, e você sabe que se Deus não derramar a graça dele sobre nossa vida, Não vai, né? é só um vexame. É só vexame. Então ninguém Absolutamente seguro. Não, né? não, a gente está... Porque nós não estamos com tudo decorado. Acho que é por isso que o senhor se refere a essa questão do nome da igreja como independente, porque ela suscita uma movimentação espiritual, um posicionamento. Isso, a questão de eu não gostar muito do nome independente, Isso, né? tem uma relação. Não, eu acho que ele é meio arrogante esse nome. Mas ele tem um porquê, eu lhe expliquei Sim, por que puseram. tem uma razão por que nasceu, né? Exatamente. Mas tem uma explicação, que é uma compreensão de que nós somos todos dependentes. Meu Ninguém é Deus, independente. somos dependentes. Né? A pessoa independente, ela já está toda errada. Para o irmão ter uma ideia, eu vou pregar num culto na casa da irmã Maria, da irmã Joana, um culto lá na casa dela. Depois a gente vai tomar um café, depois vai se confraternizar. Eu me preparo como se fosse um congresso grande, tal, do mesmo jeito. Para 1 ou para 1000. Exatamente. Então eu levo isso muito a sério. Agora eu entendi muito cedo, Deus me ajudou, deixa eu lhe dizer. Beber uma bilha d'água, porque no ar está fazendo um frio doido também. As pessoas começam a falar. Deus me ensinou algo. Eu vi muitas pessoas subir em púlpito e desmarrar, fechar o semblante e dizer, não estou aqui para agradar ninguém. Se o irmão não se agradar de me ouvir, não quer ouvir mais. Claro. Entendeu? Se eu arrogar para mim toda a santidade, todo o poder, toda a firmeza do mundo e tal, eu vou estar me enganando a mim mesmo. Claro. E tem pregadores, que talvez tenha também, parece que ele veio do céu, parou a nave atrás da igreja, chegou só para bater em todo mundo. E receber a glória. E vai entrar na nave e vai embora depois. Mas não é assim, meu amigo. A coisa não é assim. Então, a gente tem que partir do princípio que nós somos limitados, nós somos dependentes e nós somos falhos.
eu tenho que reconhecer isso. O senhor falhou na primeira? Hã? O senhor falhou na primeira? Não, 15 minutos eu entreguei, não sei como é que foi, como é que ouviram. Sei que eu perguntei à minha esposa, e aí, minha filha, Deu certo? gostou? A mulher sempre gosta, né? Preguei o quê? Cheguei a 1 hora, disse, não chegou a 15 minutos. Para mim foi uma eternidade aqueles 15 minutos. Imagina. E depois foi chegando aos poucos, Porque, veja bem, quando eu subo ao púlpito para pregar, eu não subo para bater em ninguém, para machucar Nem ninguém. receber aplausos, né? Não, eu subo para compartilhar aquilo que Deus permitiu chegar até mim. Só que eu faço isso com muita alegria. E o senhor já está com quantos anos, pastor? 68. Então já faz há uns 50 e pouco que o senhor faz isso, né? Faz menos um pouco, porque eu me endureci muito até deixar Deus fazer o que queria. Faz uns 35 anos. 35 anos. Já é um bom tempo, né? Sim. Você está fazendo regularmente. Sim. Então, quando eu estou com o microfone na mão, eu gosto de ver o povo receber a palavra alegre. Entendeu? Porque, veja bem, quando você assusta o povo, ameaça, isso aí é automático, o povo se fecha. Entendeu? E fica coagido. Ninguém recebe nada coagido. Nos seus 15 minutos, o senhor foi convidado, pastor? O senhor foi convidado... Não, me puseram. Era a igreja que eu... Não era a igreja que eu congregava. De jogar no tanque. Aí me disseram, você vai pregar hoje à noite. Vai ser hoje. Aí eu já... Foi pelo de manhã ou de tarde? Foi à noite, no culto de domingo. Eu já ardia em mim o desejo, entendeu? Sim. Então eu não ia deixar passar. O seu pastor sabia. Eu não sabia que era muito difícil, que ia ser tão difícil. Então, porque pregar... Tremeu ali o microfone na mão. Todo. Não repreendeu Jesus, não, porque tem gente que está ministrando, Jesus, eu te repreendo, se perde todo. Sim, aí mistura o negócio todo. Não tem isso não, né? Não. Mas o senhor é pentecostal? Sou pentecostal, a nossa igreja é pentecostal. Nós cremos nos dons, nós cremos no batismo no Espírito Santo, nós temos o batismo com o Espírito Santo, nós cremos no dom de língua, profecia, revelação, visão, essa coisa toda. Então, eventualmente, também o senhor... cai na unção também, não tem com problema certeza, nenhum. Né? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Nós só não gostamos muito, e eu creio que o pastor Luiz não gosta também, porque a gente não vê isso aqui, é dos exageros. Tem os mungangos, né? Os exageros. Com certa teatralidade absolutamente porque desnecessária. A princípio aquilo quer chamar a atenção para a pessoa. Eu me lembro que teve uma vez que eu preguei uma mensagem. Não quer dizer que Deus não use as pessoas, né? Mas não, é o seguinte, quando vem a unção mesmo, Deus derrama aquela graça, a gente tem vontade de pular, subir na parede, mas só lembrar que não é camaleão. Aí tem vontade de pegar um banco, sair correndo, gritando com ele, então, porque aquilo ultrapassa nosso limite de coisa, mas a gente tem a consciência que não foi tomada. Eu uma vez fui explicar a um irmão, o irmão foi batizado no Espírito Santo, e ele ficou muito... Ficou apoplético. assim. Então, só que aí ele estava... Eu falei, meu irmão, você está batendo no banco, chacoalhando, rodando. Tem uma irmã com um filhinho no colo do seu lado, você pode acertar a criança, machucar a criança, arranjar um problema. Então, você fica pulando, às vezes você quer rodar, você pode cair, você mesmo se machucar. Aí ele disse para mim o seguinte, pastor, quando o Espírito me toma, eu não vejo nada. Eu falei, meu filho, então é demônio. Porque a Bíblia diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deus não toma consciência de ninguém. Você está sendo usado por Deus, Deus está fazendo maravilha, você está emocionado, porque aquilo mexe com o nosso emocional, é natural, mas a tua consciência, você sabe que tem uma caneca aqui, você sabe que isso aqui é uma televisão, se eu der uma pancada aqui, eu sei disso tudo, eu continuo sabendo disso tudo, entendeu? Mas a sujeição do Espírito ao profeta é bíblica. Mas é a sujeição do Espírito do profeta. Sim. E os espíritos do profeta são sujeitos ao profeta. Sim. Entendeu? O Espírito de Deus não é sujeito a mim. Claro que não. Entendeu? Mas o meu é. O Espírito entendeu? Então, e Deus não vem sobre ninguém para causar desordem. Meu Deus. Faz o contrário. Deus é Deus de ordem. Faz o contrário, que nem Jesus fez com os gadarenos. Essas coisas. Exatamente. Essa é a questão. Então, graças a Deus que veio a mim esse entendimento. E o nosso povo lá também é ensinado por esse prisma. Mas não quer dizer que como o senhor disse, que a pessoa se emocione, porque ela é pessoa. Claro. Se ela ler um pouquinho mais a Bíblia, vai ver Jesus tendo umas situações assim que a emoção quis
passar, né? Pessoa Sim. mesmo. E o da glória, o falar mais alto, o falar em mistério, levantar os braços, vez por outra, levanta. Não, isso está dentro dos limites. O que eu não posso é machucar o irmão que É está do claro. lado, quebrar alguma coisa, ou então ter um comportamento assim, absurdo. Reprovável, porque, né? Não, porque eu não perdi a consciência. Uhum. Eu não fiquei, não endoidei. Mas o senhor viveu muitas situações assim, pastor? Qual o milagre, o maior milagre que o senhor viu ou que o senhor, eu não vou chamar de protagonizar, que eu não gosto disso, Sim. que o artista principal não pode ser É. a gente, né? Mas que o senhor ou viu, assistiu ou foi participante ativo? Ao longo dos anos, Deus me permitiu ver muita coisa, coisas maravilhosas, coisas que realmente me emocionaram. Mas o que marcou mais minha vida, marcou mesmo, assim, eu estava começando, entendeu? Assim, começando, e estava numa reunião e veio uma irmã com uma dor, uma coisa assim muito grave, grave, e ela não aguentava. E ela me pediu que eu orasse por ela. Eu não era pastor, não era obreiro, nem nada ainda. Mas naquele momento eu olhei em volta para ver se tinha alguém Sua na hierarquia hierarquia, né? acima, para eu Superior, pedir né? para a pessoa orar. Tá. Mas não tinha no momento. Aí é. Então era eu ou eu mesmo. Aí eu clamei a misericórdia de Se Deus. todo crente Pois- tivesse esse entendimento permanentemente. É porque eu precisava. Se tem ali um presbítero, É. um diácono, porque na Mas época. não dá para poder estar com a pessoa endemoniada aqui, diz, não, peraí que eu vou buscar o pastor lá em casa. Então, e aí eu pus a mão na cabeça dela, com muito temor mesmo. E eu orei mais por mim do que por ela. Sim, senhor. Eu pedi a Deus, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. O que eu estou fazendo aqui? Cura essa irmã. Quando eu acabei de orar, o semblante dela tinha mudado. Eu disse, e aí, irmã? Não estou sentindo mais nada. Ela falou, não estou sentindo mais nada, meu filho. Poxa vida. Aquilo ali foi muito legal para a minha vida, marcou muito. Desmonta o incrédulo, isso né? Isso aí foi muito, mas muito legal mesmo, sabe? Porque eu falei, Deus, eu comigo, né? Falei, poxa, Deus atendeu a minha oração. Eu sabia que era Ele, Claro. entendeu? E a irmã era idônea, a irmã não era fantasiosa para estar inventando aquilo. Então aquilo ali para mim... Poxa foi- vida, ele me usou. Meu Deus do Meu céu, Deus, rapaz. E o isso senhor era aí- novinho ainda, menino? Novo. 20 e poucos anos. Eu casei com 25, eu tinha uns 27 para 28, por aí assim. É. Aí meu Deus Mas tinha do céu. voltado recente, né? Eu voltei aos 25, né? Logo assim que eu casei. Então, eu tava assim, Novinho foi. vi Deus fazer aqui, poxa, aquilo para mim, Meu chamado é verdadeiro. né? fiquei, Testificou ali. foi bom demais. O senhor, e pessoalmente, assim, pastor, o senhor tem uma história bastante grande. Quando o senhor está ministrando, eu fico prestando bastante atenção. Sim. Eu quero aprender e aprendo. Mas assim, o senhor também conta coisas que eu gostaria de guardar, porque umas são engraçadas, né? Outras falam da sua própria vida, da sua experiência, né? Porque talvez, o senhor não vai concordar comigo, mas a principal experiência espiritual é a que a gente passa, né? E talvez É o a nossa. testemunho que a gente pode dar é o que aconteceu aí. Milagres que aconteceu assim comigo. Sim, a gente, o negócio é o seguinte, a gente quer vitória. Qual é a matéria-prima de vitória? Luta. E luta, entendeu? Então, a gente quer contar testemunho. Então, para contar testemunho, tem que viver a experiência. Para ter milagre, tem que já ter acabado todos os outros recursos, né? Senão não Tem tem aquela milagre. passagem, eu acho que é Romanos 5, que diz, gloriai-vos na tribulação, porque a tribulação produz paciência. A A paciência produz experiência. A experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, veja bem, eu estou orando por paciência. Aí Deus me dá o quê? Tribulação. Porque a tribulação é matéria-prima de paciência. Entendeu? Agora, a paciência vai produzir experiência. Por quê? Porque na paciência você espera. E quem espera em Deus alcança. E o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Tem muita gente que às vezes está esperando, mas não está esperando com paciência. E o que é a esperança? A esperança é você confiar que vai receber aquilo que você não tem. Porque se você tem, não é mais esperança, já está ali com você.
Paulo não disse, em esperança somos salvos? Sim, mas não aconteceu tem que agora esperar, ainda. né? Somos salvos aqui na terra, não é? Enfim, então quando eu deixei a empresa onde eu trabalhava, eu dei ali uma palhinha ali, porque Deus me forçou a fazer isso. E precisava fazer. Mas o senhor apagou. Hã? Mas o senhor apagou? Pagou o quê? Falou sobre isso só porque Deus insistia com o senhor. Mas o senhor não usa muito isso. Não, em momentos assim, que eu sei que tem alguém ali para ouvir. E aqui tinha. E aqui tinha. Mas eu e a minha esposa, eu louvo a Deus pela vida daquela mulher. Porque a mulher é o seguinte, o pastor Clemer. A mulher, quando ela abraça o ministério junto com o marido, esse ministério vai crescer. Sim. Tem mulheres que não abraçam. Não entendeu? vão junto mesmo. Né? Não estão junto. E quando a tua luta já é dentro de casa, tua luta ministerial já começa dentro de casa, você já sai dentro de casa abatido, cansado, entristecido. E quando você vai voltar, você vai encontrar tudo de novo. Eu costumo dizer, eu falo muito para a família, para casar, eu gosto muito. E eu costumo dizer que o problema dessas mulheres que não abraçam o ministério é que elas custam muito morrer, para Deus dar outra para o marido. Não, eu falo brincando, entendeu? Claro, eu falo brincando. Quem está me ouvindo sabe que eu estou brincando. Claro. Mas a minha esposa, ela foi assim uma referência muito grande para o meu ministério, por conta dela ter vestido, porque nós saímos... Primeiro, ela era filha de um industrial em Rio Bonito, vivia muito bem em casa do pai dela. Quando casou comigo, ela encarou a minha realidade. Só que, posteriormente, eu arranjei um bom emprego e ganhava um salário que dava para a gente viver tranquilo, sem problemas. Quando eu deixei a empresa... Deixou por conta do ministério. Por conta do ministério, porque eu não estava conseguindo conciliar mais as duas coisas. Sei muito bem. Mas... Então, nós fomos viver pela fé. E não é fácil, entendeu? Quem quiser que ache. Não é fácil. Mole. Né? Hoje eu me considero uma pessoa rica, apesar de não ganhar ainda a metade do que eu ganhava na empresa, mas o que eu ganho é o suficiente para me viver, está de bom tamanho, entendeu? Mas naquele tempo a vida era folgada, era mais regalada, não é? E de repente a gente enfrentamos uma realidade de precisar que alguém desse uma cesta básica, que alguém desse um dinheiro para pagar uma conta de luz, que alguém desse um sapato. Meu amado, o problema todo é que Deus tem que arrancar algo de dentro de você primeiro, para você começar a ficar em paz e receber isso. É a tal da independência também, né? Não, porque nós temos um orgulho dentro de nós. Eu era uma pessoa, pela graça de Deus, ajudador. Eu passava a ver um camarada colocando um telhado na casa, eu ia lá, que está faltando o quê? Não, estou inteirando um dinheirinho para comprar uma madeira. Não, vamos lá ver agora a madeira e tal. E eu não enriquei nesse tempo. Abençoador. Isso. Só que agora eu estava do outro lado. Então, aquele camarada que tinha o prazer em dar, agora, ele estava dependendo de receber. Isso me fazia muito mal, a princípio, entendeu? Então, Deus estava querendo mover corações para ajudar a gente, mas a gente estava fechado, entendeu? Tem que arrancar alguma coisa, quebrar alguma coisa aqui dentro. É uma experiência muito pessoal, né? Pois é. E nós vivemos isso bem uns 2 anos e alguma coisa. Vendo os filhinhos da gente, né, querendo as coisas, a gente não poder dar. Eu falei ali... Os irmãos faziam e eu vendo que a igreja não podia, não tinha condição. Era muito pouquinho crente, os crentezinhos de pobrezinhos, trabalhadores, não tinha, aquele negócio que alguém não tem futuro. Entendeu? Eu ouvi isso de muita gente. Engraçado isso aqui, essa expressão, ela denota só essa coisa diferente, né? Sim. É que quando você conta para alguns, as pessoas não têm a dimensão, porque não são elas que vivem aqui, certo, né? Não foram elas que viveram, né? Eu conheço isso de perto. Ontem eu estava no culto, quando eu vi, estava cochichando no seu ouvido na igreja. Foi. Que eu disse para o senhor, olha, eu tinha R$ 25 na mão para passar o fim de semana todinho. E aí eu senti vontade de ofertar. E fui lá e ofertei. Aí pronto, meu fim de semana não vai ser sem nada. E aí, antes de chegar em casa eu já estava com 700, né? Coisas que acontecem, assim, como é que você vai dizer isso para alguém?
Como é que você vai dizer que apareceu dinheiro no bolso que você já procurou e não tinha? Né? Mas Como é que vai ser isso para alguém? É claro que vai gerar pelo menos uma certa curiosidade, né? Eu só creio muito que no testemunho, no poder dos testemunhos, pastor. Ou o senhor acha que manusear a espada da palavra do Senhor é tão suficientemente poderoso que não precisa de outro recurso? Porque tem muitas vezes a gente acaba falando da gente mesmo. Né? o testemunho ministro... verdadeiro, ele tem um poder de alcance muito forte. Principalmente, eu sou muito, assim, comedido com testemunho. É preciso que Deus me cutuque em algum momento para eu falar alguma coisa. Sim. Entendeu? Porque a gente tem que pregar a palavra. Tem que pregar a palavra. E o testemunho, muitas das vezes, dependendo da maneira que ele é contado, a gente acaba chamando muita coisa para nós. Parece com aquele da nave lá que desceu na nave, né? Começa, e eu tenho muito medo disso. Tenho muito medo disso, de tirar o foco da pregação do dono da palavra, de quem pagou o preço, para mim, por conta de alguma coisa que eu tenha feito. Que nenhum sacrifício que qualquer de nós possa fazer em prol da obra, ou em prol do ministério, vai chegar perto daquele que foi feito lá no Calvário. Entendeu? Então, nenhum de nós foi chamado para passar aquilo, né? Exatamente. E se chama, a gente Passou corre. antes. A verdade é essa. E se chamasse, a gente correria. Então, eu preciso ter mesmo uma certeza de Deus que é o momento que vai acontecer alguma coisa boa com alguém, vai edificar a vida de alguém. E também eu tenho muita preocupação, porque às vezes a gente ouve um bocado de testemunho que, na verdade, é um testemunho. Ou então uma forçação de barra para poder chamar a atenção do povo. Você imagina eu que sou jornalista, quando eu fico tentando botar a coisa na cronometragem correta, no Cronos, começa a contar a narrativa aqui, volta para colar, às vezes a gente percebe que o irmão não está sendo, né? Também tem isso, né? Então, essa é a coisa. Mas eu louvo a Deus, porque Deus me deu graça, e deu graça à minha esposa e aos meus filhos, que eram pequenos, que não entendiam nada, porque para que eu deixasse, é bom eu frisar isso aqui. Eu trabalhava, onde eu trabalhava na minha empresa, eu tinha um salão, tipo almoxerifado, onde eu guardava as peças. Eu era chefe do setor de compras, entendeu? E você é muito tentado nesse setor, porque as empresas querem te chamar... Querem vender, então entendeu? Te pagam para comprar, né, delas? Sim. Mas aí o temor do Senhor não deixou... deixou... É o terror dos políticos. O temor do Senhor não deixou eu entrar nessas coisas aí. Nessas coisas. Tinha, sim, as comissões lícitas, porque tinha 3 empresas que fornecia. Essa da X, essa X menos alguma coisa, essa X menos Y. Eu ia comprar dessa, e essa me dava. Entendeu? Então lucrava eu que ganhava e a empresa também. Claro. Mas havia aquelas outras que queria majorar o preço para dar diferença para mim. Sim. E eu, tanto que eu quisesse. E naquela época, naquele tempo, a compra era muito alta, altíssima. E eu era um empregado de confiança do patrão, e por conta do meu perfil mesmo. E eu não podia quebrar isso. E Deus me guardou o tempo todo, entendeu? Então, veja bem, quando eu me desprovi disso tudo, né? Para aprender a viver na dependência de Deus. Eu vivia dentro daquele lugar ali, tinha a minha mesa, e eu sabia de tudo que dependia. Às vezes acontecia uma emergência, o camarada vinha, olha, vamos ter que descer para comprar essa chave. Não, tem dela aí. Levava, porque eu tinha um controle daquilo ali. Então ali era o meu reino. Aí eu pensava, meu Deus, quando eu não puder trabalhar mais aqui, como é que eu vou viver? Isso aqui é minha vida. Eu ficava trancado ali o tempo todo. Só que aí Deus começou a colocar assim um incômodo, eu tinha que sair daquilo ali e tal. Aí eu comecei a me preparar para sair. Aí um dia terminou a reunião de oração à noite, o culto de ensino, uma irmã me chamou e disse, pastor, eu tenho algo para lhe dizer, mas eu não estou entendendo. Eu falei, o que é? O Senhor mandou lhe dizer para você esperar um pouco, não fazer o que você quer fazer, já não. Eu falei, tá bom, irmã, eu aceito. Mas o senhor entendeu? Eu falei, entendi, pode ficar tranquilo que eu entendi. Eu estava entendendo, entendeu? Eu estava em ponto de pedir baixa e de sair. Só que eu não tinha preparado ainda a casa para essa notícia. Mas já cogitava, né? Já cogitava. E Deus viu. E aí eu
Fui orar mais. Passou-se uns 6 meses e pouco, a irmã me chamou, a mesma. Disse, pastor, o senhor lembra aquela palavra que eu lhe dei, que Deus mandou para o senhor? Aí lembro. Ele disse, eu continuo não entendendo nada, mas o senhor falou que agora já pode. Aí eu contei para ela o que era, para edificar a fé dela, né? Claro. Aí fui para casa e comecei a conversar. Eu ainda levei uns 6 meses conversando com as crianças. Botava sentado e conversava como seria a vida dali para frente. E se eles concordavam. A renúncia, né? Aquela coisa toda. E eles abraçaram a causa comigo, mesmo sem ter... São quantos meninos, pastor? É um menino e 2 meninas. Quer dizer, agora... São eles que ficam pertinho da sua esposa quando o senhor viaja sem ela, ou o senhor não viaja sem a mulher? Eu sempre viajo com ela, mas às vezes eu acabo viajando sem ela. Eu não sou de impor a coisa, né? Então, quando vem para cá, geralmente eu venho com ela. E às vezes eu tenho que sair para outro lugar com ela. Mas geralmente, se eu vou de carro, ela vai. Não, mas essa igreja tem essa compreensão, né? Quando tem. sabe que marido e mulher, geralmente vem. E me faz muito bem vir com ela, sabe? Me faz muito bem vir com ela. Mas aí ficamos, conversamos, passou os 6 meses, foi quando aconteceu isso aí. E aí, os primeiros 6 meses a gente tinha recurso, porque eu guardei o dinheiro para 1 ano, mas acabou com 6 meses. E aí, meu amigo, a coisa... Vamos aprender. Apertou, aí fomos aprender a viver na dispensação de Deus mesmo. De Deus mesmo. E Deus não falhou. Acontece cada uma quando você está numa dessas. As formas como Deus provê são absolutamente arrebatadoras. Coisas tremendas aconteceram nesse período, viu? Ligado a essa decisão nossa. Foi fantástico. Fantástico. Deus é maravilhoso. Pastor, a gente conversaria aqui vários tempos, né? Iguais a esse aqui que nós conversamos, já passamos um pouco do nosso tamanho. Mas como o senhor vai voltar, a gente vai deixar para a próxima. Eu só queria saber se a gente passando lá por perto do senhor, se o senhor não tem um docinho de leite lá para a gente comer, que aqui não tem. Não, aqui não tem. Um bombonzinho. O que é que o senhor come mais quando você quer aqui? O que o senhor gosta mais, pastor? Oi? O que o senhor gosta mais do Acre? Eu vou lhe dizer uma coisa. A culinária daqui é especial, né? Especial. Quando tem alguém daqui lá, o pastor está lá com a irmã Vânia, eu fico caçando um lugar para levar eles para comer, entendeu? Tem bons restaurantes lá, mas um lugar adequado, entendeu? Para levá-los. Para concorrer com os daqui. Para poder aproximar, não é nem concorrer, aproximar. Mas ninguém resiste a uma chuva meu recheada, amigo, pastor. Olha, sinceramente. Aqui a coisa é séria. Eu já falei eu fui botar essa camisa agora para vir para cá, falei, minha filha, vê se não está muito apertada, que eu estou sentindo que eu estou mais gordinho. Porque a gente come. Mas aqui é o paraíso dos gordinhos. E quando eu morei no Rio, quando eu voltava aqui, eu ficava vendo, meu Deus, está todo mundo obeso no Acre. Aí olha como é que eu estou hoje. Pois é. Então a gente. E eles andam de moto, tá? Os gordinhos. As gordinhas da garupa, pau no trânsito. É só rabada, quebe, saltenha, farinha. Aqui é bom. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós estamos caminhando já para o final da nossa conversa, não é isso? Sim, senhor. Então. Mas com o compromisso de retomar quando o senhor voltar. Sim, quando voltar estaremos aqui, sim, com muita satisfação, com muito prazer. Mas uma coisa que marcou muito a minha caminhada foi conhecer o pastor Luiz. Parece que vocês são amigos já desde criança, né? Para conhecê-lo foi realmente um diferencial. Ele é diferente, né? Sabe por quê? Porque o pastorelli que o irmão está vendo aqui, conversando contigo e rindo, não era esse, não. Eu era muito fechado, muito sisudo, muito radical, entendeu? Era uma dificuldade para eu abraçar um irmão, uma irmã. Era muita dificuldade. Embirrava muito? Você sabe o que é embirrar, né? Berrar, sim. Eu já amanheci embirrado por natureza. Aí é lundu. Né? Tem um nome aqui que nós doentes só daqui, pastor. Não vamos puxar, não. Pois é. Então, quando o pastor Luiz apareceu e nós nos conhecemos, é o que eu lhe disse logo de início, eu vi que ali estava nascendo uma amizade que ia se estender por muitos anos. O senhor também é botafoguense? Oi? Não, por incrível que pareça... Não se converteu ainda, pastor? Eu não tenho, eu não tenho. O senhor não tem? Isento? Não tenho. E é o que acontece, eu não perco nunca, o time que ganha é o meu. Eu estava torcendo por esse aí mesmo, entendeu? Então, eu assisti com ele lá
o Botafogo jogar com o Flamengo. Pois é. E aí, Aquele passeio do Botafogo, pastor, aquilo ali é comum, tá? Tem muitos tapes, você pode ver, que aquilo ali é praticamente... Eu só assisti, mas nem precisava, porque... é coisa de aquilo rotina normal, mesmo. aquilo ali já... Essa é a conversa do botafoguense, sabe disso. É assim. Pois é, mas aí eu aprendi que a coisa não era dessa forma, entendeu? Que podia melhorar muito. E com esforço. Só que ele nunca me disse, você tem que mudar, você não pode ser assim, não. Nunca me disse isso. Ele está pelejando comigo já faz uns anos para eu parar com isso. Ele nunca me disse. Ele apenas, ele deixou eu ver como ele fazia. Quando eu cheguei a primeira vez aqui, que ele andou aqui no meio do povo, da administração da igreja e tudo mais, eu pensava que ia ser uma coisa, e foi outra. Quando ele entrava, todo mundo levantava para falar com ele, para abraçar, em outro lugar, e não era assim comigo lá. Quando eu chegava na reunião, dava aquele silêncio, quem estava rindo parava de rir, quem estava... Eu disse, eu tenho que melhorar esse negócio. Hoje, graças a Deus, a coisa é outra. E eu louvo sempre a Deus pela vida dele, da família dele, irmão Vânia, pela vida dessa igreja, pela tua vida, que deixa a gente muito à vontade. Mas assim, se o senhor amou o pastor Luiz, a recíproca da igreja com o senhor é verdadeira, porque aí, quando o senhor chega, todo mundo fica muito feliz. Eu acho que foi o senhor quem trouxe aquele monte de gente, especialmente para esses dias de seminário onde o senhor pregou. Receba, como diz quando receba. Esse Obrigado, povo tá? é amante da Bíblia, é amante do pastor, da igreja. Mas o senhor é muito amado aqui, pastor, tenho certeza disso. O senhor sente isso no ar? Eu sinto isso, sim. Eu amo muito estar aqui. Eu estando aqui, eu não estou visitando uma igreja. Eu estou na minha igreja. O senhor ainda não tem um título de cidadão, né, daqui? Ainda não. Tá, vamos providenciar isso. Tá bom. Mas eu estando aqui, só para fechar, quando eu estou aqui, eu não estou visitando uma igreja. Eu estou na minha igreja. Isso aqui está em estou na minha igreja. Amém, glória a Deus. Eu, com muita satisfação. Obrigado. E eu quero te agradecer. Eu que agradeço, o senhor é sempre aqui gentil. Ouvindo, eu fiquei até assim, bom. puxa, não vai ter agenda dele para conversar com o Pode Crente, não. Mas deu certo. Dê um beijo para sua esposa, para os seus filhinhos, tá, que estão lá. Tem neto no meio? Tenho 6 netinhos. Então o senhor E já não tenho ainda um bisneto que ele ganha de mim. Ele tem um bisneto, eu não tenho ainda. De vez em quando ele me mostra isso. E aí já é o declínio completo do ser humano, é quando nasce o bisneto, né? É tu que está falando. Eu estou nesse caminho, eu estou no mesmo canto. O neto já acaba, o bisneto, meu Deus. Tu lembra o que eu lhe disse quando o irmão perguntou se eu poderia estar aqui hoje? Sim. Fale com quem? O senhor disse que o pastor Luiz talvez tenha um projeto, eu vou começar primeiro com ele. Fale com ele. Essa é a minha resposta para qualquer que seja aqui, não desprezando os demais, mas eu estando aqui, quem dá as coordenadas é ele. Então, porque estando aqui, eu sou um pastor, ele é meu pastor presidente. Abaixo, né? Ele é meu pastor presidente. Então, pronto. Deus abençoe, tá, pastor? Amém, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e sempre. E os que creem, como eu e o pastor Hélio, dizem conosco. Amém. Até o próximo Pode Crente. A paz do Senhor.